Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. No vídeo de hoje eu resolvi começar fazendo uma historinha. É uma história de um período, de um momento ali que aconteceu na vida do Chico Xavier e que eu resolvi trazer aqui para o vídeo, para começar esse vídeo, para que a gente possa fazer uma reflexão acima do tema. Então era um dia que Chico Xavier estava passeando com algumas pessoas. Essas pessoas avistaram, junto com Chico, um morador de rua. E aí o Chico resolveu ir falar com esse morador de rua. As pessoas que estavam com ele continuaram ali onde eles estavam e o Chico foi até ao morador de rua conversar com ele. Eles olharam uns para os outros, mas esperaram o Chico voltar. O Chico foi lá, conversou com aquele morador de rua. Então, depois que já tinham conversado, voltou para perto dos seus amigos. E aí eles falaram assim pro Chico: é tão triste, né, Chico? Aquele irmão passando por essa expiação, passando por esse grande sofrimento, né, de morar na rua, de não ter uma casa, né, que grande sofrimento esse espírito está passando, né, falou com o Chico, então, né, de piedade com aquela pessoa, tentando olhar para aquele morador de rua com compaixão. E aí o Chico respondeu a esse amigo que tinha falado sobre isso. Ele falou assim: eu fui até ele porque ele era uma alma de muita luz. E essa é a última reencarnação dele na Terra. E ele está passando ela como um morador de rua porque foi a experiência que ele pediu para passar aqui na sua última vida. E aí, né, com essa história, com esse fim, a cara vai no chão. E por que eu quis trazer essa história? Ela é pequena, mas por que eu quis trazer ela? Qual o significado dela? Dentro da doutrina espírita, se você estudar, você vai perceber que dentro dela a gente tem a lei de causa e efeito muito bem explanada. Muitas vezes o que a gente fala que é injustiça, por exemplo, de uma pessoa que ela é muito pobre, que ela passa muito por necessidade, às vezes olhando na história pregressa desse espírito, nas outras vidas, a gente vai ver talvez uma pessoa muito déspota, uma pessoa que tinha muito poder e não soube usar, que tinha muitas riquezas e de uma certa forma se aproveitava dessas riquezas, usava essas riquezas para o mal e prejudicava outras pessoas usando essa riqueza. Dentro da doutrina a gente tem esses casos onde vai ter espíritos passando por provações financeiras, passando por uma pobreza extrema, vivendo-as como morador de rua, devido à expiação, ao resgate, para que eles possam aprender como é importante usar o dinheiro, usar o poder de uma forma benéfica, não usar o dinheiro como forma de menosprezar, de abusar, de prejudicar outras pessoas. Só que a grande questão dessa história, e o que eu acho mais legal dela, é que se fosse uma outra pessoa que não conhecesse sobre a doutrina espírita, uma pessoa que talvez não acreditasse em nada, ou tivesse alguma religião, enfim, mas se fosse uma pessoa ali sem algum entendimento, ela ia olhar muitas vezes para esse morador de rua e ela ia achar que ele é uma pessoa folgada, que é uma pessoa que não quis trabalhar, que é uma pessoa que quer tudo na mão, que não quer saber de responsabilidade, ou que é uma pessoa que usa alguma substância, usa alguma droga, um viciado. Então a pessoa assim de fora, sem nenhum entendimento, ela poderia olhar com muito desdém para esse morador de rua. E aí a gente falaria sobre o julgamento dessa pessoa que não conhece a história pregressa do espírito, não conhece a história já dessa vida atual e assim está julgando.
Só que o interessante dessa história é que a gente pega pessoas que entendem sobre a doutrina espírita e assim, dessa forma, elas acabam julgando, mesmo sem perceber. E não é um julgamento tão feroz, mas não deixa de ser um julgamento. No momento quando elas olham para o morador de rua nessa história e elas já imaginam que ele é uma pessoa que está sofrendo aquilo por causa das dívidas dele, ou porque ele não tem muito nível de consciência, não tem muita luz, não é muito evoluído espiritualmente, a gente está usando o julgamento naquele momento. A gente, sem conhecer a história, a gente já está tentando ali definir o que é aquela pessoa, qual o nível de consciência, qual o nível de luz, se é um espírito inferior, superior, se é uma pessoa com nível alto de evolução ou não. E aí a gente se pega muitas vezes pela superioridade. Porque a gente olha muitas vezes para as pessoas e a gente imagina assim, né? Não, aquela pessoa ela está passando por isso por causa de um resgate, porque ela ainda não aprendeu. Mas, quiçá, será que realmente é porque ela ainda não aprendeu? Será que não é um pedido de prova feito pelo espírito, né, antes de reencarnar? Será que ele não está vivendo aquilo por experiência própria e não por resgate? Será que ele queria simplesmente passar por aquela experiência para ele entender o outro lado e não porque ele teve que entender o outro lado de forma mais rigorosa e obrigatória? E aí a gente sai do pedestal, de ficar achando que a gente sabe tudo e ficar achando também que a gente é superior às outras pessoas. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de ter pena das pessoas, porque quando a gente fala de ter pena, quando a gente sente pena de alguém, a gente está duvidando da capacidade daquele ser. A gente está falando que aquele ser não tem poder, aquele ser não tem inteligência, não tem recursos para lidar. Aí a gente vem com uma dessa, que pena, né, que isso está acontecendo com fulano, eu tenho tanta pena dele. Que tal trocar essa pena por compaixão? Né? Que tal trocar essa pena por uma ajuda realmente proveitosa? Porque aquele seu sentimento de pena, ele não vai ajudar nada. Aquele seu sentimento de pena vem de uma falsa sensação de superioridade. E muitas vezes a gente vem com esse discurso de pena, de piedade, de misericórdia, só que o que está ali na frente durante essa nossa postura é a nossa vaidade, é o nosso ego, é um senso de superioridade, por a gente se achar um pouco mais esperto, um pouco mais entendido, por a gente achar que a gente é um pouco mais estudado, um pouco mais consciente. Então a gente se põe num pedestal e passa a olhar para outras pessoas como se elas fossem inferiores. E essa história ela traz esse ensinamento muito importante, que mesmo quando se trata de um julgamento, até às vezes por pena, por piedade, um julgamento assim às vezes até brando, né? Em que você não está ali julgando de forma negativa a outra pessoa, mas você às vezes não está deixando de julgar. E a questão é essa, é parar de julgar, parar de achar que a gente sabe tudo, parar de achar que porque a gente estudou um pouquinho a gente consegue resolver os enigmas de todas as vidas, em suas grandes particularidades. É muito interessante que a gente estude, é muito interessante que a gente faça reflexões, é muito interessante que a gente tenha esse olhar de compaixão com outras pessoas. Mas é importante que a gente não se deixe levar pelo sentimento de pena, por um sentimento onde a gente sente que a gente é superior aos outros, porque na realidade nós não somos. Quando a gente olha para alguém, a gente já começa a pensar, ela está resgatando coisas de vidas passadas, ou ela está pagando um karma, ou porque ele está pagando o que ele plantou. Quando a gente está falando isso, quando a gente está nessa postura, luz a gente não está vibrando, compaixão a gente não está vibrando, ao contrário, a gente pode estar vibrando pena, a gente pode estar vibrando ali um sentimento de vingancinha, um certo sentimento ali de prazer, de satisfação, em ver a pessoa ali sofrendo, porque a gente tem a falsa sensação
de que a gente é superior, de que a gente é mais entendido, de que a gente tem mais consciência. Só que essa história é um tapa na cara da gente muitas vezes, onde a gente acha que aquele nosso julgamento, aquela nossa conclusão precipitada, ela é simples, ela não prejudica o outro, então não tem problema que eu tenha pré-julgamentos, que eu tenha preconceitos, que eu tire conclusões precipitadas acerca da vida do outro antes de querer conhecê-lo, antes de realmente entender o fato. A gente pensa que não tem problema. Só que quanto mais a gente expande a nossa consciência, a gente vai vendo como, primeiro, é desleal com as pessoas o julgamento e como, segundo, é ineficaz. Por mais sabedoria que você tem, o seu julgamento ele não vai ser eficaz se ele não for a verdade. Se você está olhando para a vida sobre um aspecto, se você está olhando um aspecto da vida de alguém, ou olhando essa pessoa, as atitudes dessa pessoa, e você não conhece a história inteira, você não tem intimidade suficiente para conhecer a história inteira, a história real, o que realmente está passando, você não tem visão ampla para ver o emaranhado espiritual que existe naquilo, o que a pessoa fez em outras vidas, o que ela fez no passado dela, você muitas vezes vai se deixar levar por esse julgamento. Só que você não conhece de fato, você não entende de fato, você não sabe nem 1% daquele quebra-cabeça. Então você olha para aquilo, o seu julgamento ele é ineficaz, ele não está contendo a verdade, você está simplesmente pegando aquilo que você consegue ver na sua visão limitada e está tentando tirar conclusões. Só que isso é extremamente desleal com o outro e também não adianta nada para a gente, porque esse julgamento não nos nutre, não nos beneficia, não nos traz aprendizado, porque é uma ideia baseada num julgamento, numa ideia pré-concebida. Então não tem um aprendizado interno, não tem uma reflexão interna. Quando você vê a história, por exemplo, de livros, né, de livros espíritas às vezes, espiritualistas, de vida após a morte, enfim, você vê as situações, você vê os relatos dos próprios espíritos e eles contam, né, ali, tintim por tintim, minuciosamente o que eles fizeram e por que eles estão vivendo aquela situação. Tudo bem, aquilo está sendo mostrado pelo próprio espírito, está sendo mostrado da forma como aconteceu. Então, tirar reflexões dessa situação, dessas histórias, são realmente proveitosas, realmente trazem um aprendizado, trazem uma reflexão. Mas se a gente não conhece a história toda, não sabe o que o espírito fez, se a gente não tem um nível de compreensão para conseguir sentir de fato o nível de consciência daquela pessoa, se a gente fica o tempo todo se projetando nos outros e está cheio de preconceitos no nosso cabeção, aquele nosso julgamento só vai estar mostrando a falta de compaixão que a gente tem e a falta de entendimento que a gente também tem. Então, às vezes, a gente se deixa julgar outras pessoas, a gente se deixa falar sobre a vida alheia, só que a gente não entende nem 1% do que está acontecendo. E mesmo que seja uma fofoca branca, ou mesmo que seja um julgamento assim brando, não é leal, não é respeitoso que a gente julgue. É claro que é muito difícil, é claro que é um treino constante que a gente tem que fazer para a gente começar a perceber os momentos que a gente está julgando e conseguir tomar consciência e parar com eles. Nessa história, quantos de nós também não teríamos a mesma postura desses amigos do Chico Xavier? Quantos de nós, ao olhar para um morador de rua, não iríamos ter esse sentimento de pena sobre ele? Quantos de nós não iríamos achar que ele está pagando algo que ele fez na vida passada, ou que ele fez no passado? Todos nós podemos entrar nessa atitude e passar a julgar as pessoas sem conhecer e desprezar outras pessoas ou duvidar da capacidade delas, duvidar da inteligência, da luz. Muitas vezes podem existir pessoas ao nosso lado, no nosso dia a dia, que são pessoas com um nível espiritual, moral muito superior ao nosso. Pessoas que realmente sabem ser compassivas,
sabem ser respeitosas, pessoas com uma luz enorme. Só que devido aos nossos julgamentos, muitas vezes a gente não vai conseguir perceber isso. E talvez a gente só perceba depois que essas pessoas já nem mais estiverem na nossa vida. A gente vai parar para olhar para trás e vai refletir. Nossa, como aquela pessoa era inteligente, como aquela pessoa era luminosa, era compassiva, era amorosa e eu não percebia. E muitas vezes isso acontece na nossa vida diária. Muitas pessoas que passam pela nossa vida nos ensinam coisas, plantam sementes em nós que só passam a desabrochar muito lá pra frente, muitos anos depois. Então uma coisa que às vezes sua avó, que às vezes seu irmão, que às vezes um amigo seu falou hoje, não faz tanto sentido, mas talvez no futuro, anos depois, aquele pensamento, aquela ideia floresça dentro de você e você consiga entender o que aquela pessoa quis dizer. Só que você, com aquele seu nível de consciência da época, você não conseguiu perceber. Então é muito interessante que a gente pare de julgar tanto as outras pessoas, mesmo nesses julgamentos tão sutis, tão leves, porque não cabe a nós julgar outras pessoas. Se aquela pessoa ela fez algo na vida passada, se ela fez algo no passado dessa própria vida, se ela fez mais escolhas, ou se ela cometeu algum erro, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós sermos justiceiros. Não cabe a nós sermos juízes. Deixemos o julgo das leis dos homens com os juízes, para aqueles que trabalham com isso, e vamos deixar o julgamento divino, a justiça divina, para o Pai Celestial. Vamos deixar isso para a providência divina. A gente não tem que se meter na vida de outras pessoas. E a gente também não precisa ficar criando mil teorias e ficar tentando descobrir se aquilo que o outro fez é porque ele está pagando, ou se ele está passando por prova, ou se ele é um espírito evoluído, ou se ele não é. Não importa, a gente tem que aprender a focar no nosso próprio desenvolvimento pessoal, no nosso próprio desenvolvimento espiritual, na nossa própria reforma íntima, em melhorar os nossos pensamentos, em melhorar as nossas atitudes, em tomar consciência das nossas sombras, das nossas projeções, dos nossos preconceitos e deixar de lado julgar sobre a vida alheia, fofocar sobre a vida alheia, falar sobre a vida alheia. Muitas vezes, e na 99% das vezes que a gente julga, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então tenhamos um pouco mais de consciência no nosso dia a dia. A gente não achar que é porque a gente estudou, porque a gente leu, porque a gente se acha superior, a gente é de fato superior ao outro, e o outro não tem capacidade, ou o outro não é um espírito de luz, ou o outro não tem amorosidade, ou o outro está mentindo, o outro é charlatão. Então a gente tem que parar de olhar para os outros e começar a olhar para nós mesmos. A gente tem que lembrar de que quando a gente aponta um dedo para outras pessoas, todos os outros dedos estão apontados para nós. Então a gente tem que entender que quando a gente julga, a gente mais fala de nós do que dos outros. Quando a gente julga os outros, a gente está expondo mais as nossas fraquezas do que as fraquezas do outro. Quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que de João. Essa é a ideia de quando a gente fala sobre alguém, a gente projeta nossos conteúdos. Então, quando a gente julga alguém, a gente está expondo as nossas fraquezas. A gente está expondo os nossos detritos emocionais. A gente está expondo os nossos problemas, as nossas projeções, os nossos preconceitos. Seja qual julgamento for, a gente está expressando. Porque se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse essas fraquezas, se a gente não tivesse esses preconceitos, essas sombras mal integradas, esses detritos emocionais, essas raivas guardadas, a gente não ia ter necessidade de julgar o outro. No impulso que a gente tivesse para julgar o outro, a gente ia entender que aquilo é desleal, que aquilo é desrespeitoso e que aquilo nem ao menos faz sentido, que não tem propósito um julgamento, que não tem propósito
um preconceito, uma ideia preconcebida, a gente julgar as coisas sem saber realmente o que está acontecendo. Da próxima vez que você estiver pronto para julgar, falar mal do próximo, porque a gente faz isso e a gente vai fazer isso até que a gente aprenda, tente lembrar dessa história e do ensinamento que ela traz. Tente refletir nessa história e tente prestar atenção em quais momentos da sua vida você anda julgando e você não está percebendo. Em quais momentos você pensa que seu julgamento é do bem, que seu julgamento é de luz, e muitas vezes você está duvidando da capacidade do próximo, você está tirando conclusões precipitadas e você está falando alguma coisa que nem ao menos você acredita ser verdade. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que de alguma forma as mensagens aqui do vídeo possam ter tocado o coração de vocês e possam ter feito nem que seja 1% sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo até o final.